tarde a todas e todos. Meu nome é Catarina von Zuben, eu sou desembargadora desse tribunal e conselheira da nossa escola judicial. Hoje estou aqui na condição de representante da escola, como conselheira, no lugar da nossa desembargadora Bianca Bastos, que infelizmente não pôde estar presente em razão de outros compromissos. Eu sou uma mulher branca, de 57 anos, tenho cabelos claros, óculos de grau, e o plano de fundo na atividade de hoje é a logo da nossa escola judicial. Hoje contamos com a participação, com a presença do desembargador Álvaro Noga, coordenador regional do Trabalho Seguro, e dando continuidade à nossa Semana do Servidor, eu passo a palavra à nossa colega Juliana Dalprá, que fará as vezes da apresentação e depois passará a palavra para o doutor Flávio Bretas. E, por final, nós teremos a nossa apresentadora, a doutora Aparecida Paceta. Boa tarde a todos e todas e sejam bem-vindos. Boa tarde a todos, boa tarde, doutora Catarina e a todos os demais presentes. Eu sou Juliana Dalprá, então juíza aqui do Regional, e uma das atuantes, né, gestora regional de primeira instância do Programa do Trabalho Seguro do Tribunal. Queria agradecer à Escola Judicial, na pessoa aqui presente da doutora Catarina, pelo apoio de sempre, pela organização, pela disponibilização, tanto de toda a estrutura para que nós possamos estar aqui e poder fazer esses eventos. Muito obrigado. Obrigado também aos intérpretes de Libras que estão aqui conosco, senhora Karen e a senhora Sheila, muito obrigada. Obrigado ao Jax, a Cristiane e a todos os demais, para eu não me alongar muito aqui. Queria agradecer a presença da nossa palestrante, a doutora Aparecida Paceta, que está novamente nesse ano conosco nos eventos, nas palestras. O ano passado ela já ministrou uma palestra aqui conosco, também com o setor de saúde, na Semana da Saúde, e foi um evento muito frutífero, com muito sucesso. O pessoal comentou e pediu novamente para que dessemos continuidade e trouxéssemos. Então, é um prazer tê-la aqui. Aproveito já para agradecer também o setor da saúde, que também fez essa organização e está aqui atuando conosco. Doutora Aparecida, seja muito bem-vinda, fico muito feliz novamente com a sua presença, tenho certeza que será um evento maravilhoso. De antemão, eu já vou pedir desculpas, porque estou tendo que fazer a palestra, tendo que participar virtualmente, claro, mas pelo celular, porque estou em período de férias, mas fiz questão e quero estar aqui, porque falei, quero muito prestigiar a doutora. Sei do conteúdo, da profundidade e de como esse evento sempre é muito enriquecedor para todos nós. Eu esqueci, mas vou fazer agora a minha autodescrição, antes de passar a palavra para o doutor Flávio. Então, eu sou uma mulher branca, cabelo castanho claro, com luzes, estou vestida com uma blusa preta e estou com fundo de tela do evento. Doutora Aparecida, ela vai falar sobre gestão das emoções e o impacto na interação mente e corpo. O currículo dela, o doutor Flávio vai apresentar para os senhores. Flávio Bretas, ele está nos auxiliando. Agradeço, doutor Flávio, pela sua presença, desde já, pelo seu auxílio, pela sua atuação conosco em conjunto no Comitê do Trabalho Decente e Seguro. Vou passar a palavra para o senhor. Doutora Aparecida, muito obrigada novamente. Um bom evento para todos nós. Bom, boa tarde a todos os participantes aí. Acho que primeiro eu vou fazer a autodescrição rapidinho, né? Então, sou homem branco, seguindo a sugestão do Jax, meia idade, mas cabelo, barba já bem grisalho, tá? Estou com um paletó aqui escuro e meu plano de fundo aqui é uma biblioteca virtual, tá? Bom, agradeço a todos aí as palavras da colega aqui, Juliana, né? Para não ficar repetitivo e tem muito assunto pela frente, vou endossar todas as palavras dela, né, que são todas pertinentes.
mas muito legal estar aqui com vocês, né? Pessoal da EJUDE, pessoal muito bacana, que eu gosto muito. Vou fazer aqui, que a gente estava até brincando aqui, é o resumo do resumo do resumo do currículo da doutora, até para não tomar tempo, mas para a gente ter uma ideia, para a gente prosseguir aqui. Então, doutora Aparecida, subchefe do setor de uroginecologia e disfunções do assoalho pélvico da disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina da USP, assistente doutora da clínica ginecológica do HC, Faculdade de Medicina da USP, colaboradora do Centro de Medicina Integrativa Mente e Corpo, Faculdade de Medicina da USP. Reforçando, né, resumo do resumo, para quem tiver interesse, só olhar na página da EJUDE, dá para ver o currículo acho, mais completo. Desejo aí uma ótima palestra, a gente vai acompanhando aqui, se tiver perguntas a gente vai tentando interagir, né, num tema tão importante, né, o que é o corpo sem a mente, não é isso? Então, uma excelente palestra aí, doutora. Obrigada. Eu vou compartilhar a tela, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de meia idade, como todos falaram, tenho cabelo castanho médio com luzes, uso óculos, estou de grau, estou com uma blusa bege e um colar de pérolas marrom. Meu fundo de tela é neutro, cor areia. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite feito pela Secretaria da Saúde TRT2, em nome de seus diretores, doutora Cecília, Demétrios, Gisele Emídio, pela presença dos colegas que já falaram, eu estou até chamando de colega, já fiquei íntima, e também do desembargador Álvaro Noga. Muitíssimo obrigado e tendo alguma dúvida depois eu também estou disponível se não houver tempo por e-mail e por outras vias. Bom, nós vamos falar da interação emocional e das emoções relacionadas ao corpo-mente e como lidar com elas. Então, a gente tem que começar falando do nosso ciclo evolutivo, que há mais de 500 milhões de anos, desde as formas de vertebrados não vertebrados primordiais até o aparecimento do homem, nós tivemos um desenvolvimento do sistema nervoso até chegar no que nós conhecemos como cérebro. Até essa chegada para o homem, essa seleção e essa evolução ao longo do tempo fez com que uma das características muito fortes do ser humano seja a conexão familiar e social. Então, se nós pensarmos, agora nós temos um slide que mostra a evolução do cérebro, que ele foi feito em camadas. Então, uma primeira camada é um desenho do cérebro em vermelho, a primeira maneira do cérebro primitivo, que a gente chama de cérebro reptiliano, que apresentava só o tronco cerebral e uma porção do cerebelo, e que ele tinha uma função de manutenção da espécie, de sobreviver. Então, frente a uma agressão, a um desafio, ele ia decidir se ele ia lutar, se ele ia fugir ou congelar. Então, era uma resposta automática que não passava por nenhuma elaboração. Mais adiante, quando nós chegamos ao nível das aves, por exemplo, nós tivemos uma outra camada acima dessa, uma sobreposição, e desenvolvemos uma parte cerebral, foi desenvolvida uma parte cerebral chamada de sistema límbico, que tem relação um pouco do que nós conhecemos como emoção, memória, hábito e decisões. Nós temos todos
até chegar no humano, nós mantivemos todas essas camadas e desenvolvemos o que a gente chama de neocórtex, que é uma camada superior, que é parecida com o conceito que nós temos hoje de cérebro. Então, tem uma parte primitiva, uma parte mediana que lida com as emoções, e uma parte que foi desenvolvida, que tem a ver com a linguagem, com pensamento abstrato, com ideias, conceitos, imaginação e consciência. Então, o cérebro humano que tem a capacidade de racionalizar. Nós desenvolvemos também anteriormente uma parte que nós chamamos de neocórtex, e essa é uma parte que só os humanos e, por enquanto, os golfinhos, e a gente não sabe por quê exatamente, apresentam o neocórtex, e ele faz um filtro de todos os processos conscientes no cérebro. Então, nós ficamos com uma parte, como se fosse uma balança, impulsos instintivos, e do outro lado da balança, nós temos a capacidade, a maioria de nós humanos, de apresentar um racional elaborado. E o desenvolvimento do que vai predominar depende também do uso e do estímulo dessa, como se fossem vias de estradas entre essas áreas mais profundas, primitivas do cérebro e essa área mais elaborada. Então, se a gente for pensar numa situação que nem aqui, de uma aula, ou quando a gente está pensando na resposta de alguma coisa, nós vamos ter primeiro essa área anterior, perto da testa, o córtex neofrontal elaborando, nós vamos passar quando pensarmos em alguma coisa emocional, na área límbica do 2, e só depois, em algum momento, em alguma situação necessária, a gente vai pensar nessa resposta de estímulo. Então, a via é essa, do mais evoluído para o menos evoluído. Só que numa situação de estresse, inverte totalmente essa rota. Então, na hora do estresse agudo ou de uma situação de emergência, é primeiro a sobrevivência, depois vai para a situação do emocional e depois você consegue elaborar e pensar. Então, muitas vezes nós, se não estamos preparados numa situação de estresse, vamos agir de uma maneira parecida a que uma espécie instintiva apenas agiria. O que diferencia? Diferencia que essas áreas mais antigas, elas têm rotas muito mais rápidas já pré-estabelecidas. E nós, a partir da consciência, do estímulo, nós vamos poder ter a capacidade de deixar essas rotas mais evoluídas com vias tão rápidas quanto as instintivas, mas isso é um trabalho. E é para isso que nós vamos fazer esse convite, porque existem alguns conceitos que a gente não tem. As células do cérebro são os neurônios, isso a maioria dos senhores já ouviram falar. Então, nesse slide, nós temos um cérebro e um coração, existe um fio como se fosse uma tomada encaixando o cérebro no coração, porque a gente fala primeiro a razão e depois a emoção. Na realidade, esses dois lados deveriam
estar em perfeita harmonia. No cérebro, nós temos os neurônios que fazem nós racionalizarmos, pensarmos, mas uma informação que pouca gente tem, inclusive os médicos, é que o coração também possui neurônios. O coração possui quase que 40 ou 1000 neurônios, e eles formam uma rede muito complexa. E ele está comunicado ao cérebro. E quanto mais nós tivermos atitudes de compaixão, de empatia, de raciocínio, de atenção plena, essa conexão vai ser melhor. E esta conexão melhor vai fazer com que nós tenhamos mais saúde. E a saúde é o que todos nós precisamos para viver o nosso dia a dia. Então, o cérebro e o coração, primeira coisa, não é só, eu sou mais emocional, tem a pessoa que é, mas os dois deveriam, num estado de saúde, estar funcionando de forma harmônica. Nós temos no nosso corpo respostas automáticas também. E esse sistema automático, ele é feito por um sistema que chama simpático, que é esse que dá a resposta de lutar ou fugir, essa resposta emergencial. É ele que faz nosso coração bater mais rápido. E nós temos o sistema parasimpático, que antes a gente achava que era um só, que é dado pelo sistema vagal, que dá respostas automáticas para as glândulas, para o organismo funcionar, para o sistema como um todo funcionar. Só que foi descoberto recentemente que nós temos um vago que a gente chama de inteligente, que é uma ramificação desse nervo que vai exatamente do cérebro ao coração e uma parte ao intestino. Então, tem uma racionalidade em falar que o intestino é muito importante, é mesmo. Ele produz muitos hormônios. E esse vago inteligente, ele é responsável por nossa conexão social. Existe esse posterior que comanda as respostas de glândulas, que num momento de extremo estresse pode fazer a pessoa ficar numa situação de congelar, ficar paralisada. Isso é muito comum em formas répteis, tudo mais, mas pode acontecer com os humanos também. Então, o que a gente tem que entender? Que um momento de estresse que não seja contínuo e prolongado e repetitivo, ele pode nos ajudar a gente a ter uma resposta melhor, a incentivar você iniciar um trabalho, mas o estresse crônico é muito maléfico. Ele vai trazer, ele é devastador para o estado de saúde do organismo. Então, isso é importante. Um estresse agudo, ele pode ser ruim, mas ele pode ser estimulador. Estresse crônico e repetitivo, ele vai fazer liberar cortisol, que é um hormônio que vai bloquear a produção de anticorpos, ele vai desencadear um sistema inflamatório, que isso é bastante lesivo, e ele vai bloquear a ocitocina, que é um hormônio correlacionado com relacionamentos e com estado amoroso e estado de bem-estar. Então, a conexão social das pessoas, ela está ligada a respostas e estímulos entre o que ocorre no nosso organismo e o que a gente recebe de estímulo ambiental. A gente vai ter uma parte de resposta automática, que é nosso corpo ficar mais frio, o coração ficar mais acelerado ou não.
nós vamos poder tomar decisões quando a gente está usando o nosso córtex neofrontal, e a gente vai poder racionalizar essas decisões esperando que elas sejam adequadas. O estado de saúde, portanto, ele pressupõe um estado de perfeito equilíbrio, e a isso nós chamamos de homeostase, quando as células, todos os órgãos e os tecidos estão funcionando em equilíbrio de maneira adequada. Então, esse estado de equilíbrio pressupõe uma harmonia do organismo, que deve ser do corpo, da mente, emocional, espiritual e também do ponto de vista energético. Havendo este equilíbrio, nós vamos estar no estado de homeostase e de saúde. Mas existem situações em que esse equilíbrio é quebrado e nós vamos iniciar processos patológicos que vão nos levar a doenças físicas, emocionais, mentais, espirituais e, inclusive, energéticas. Então, o estado de saúde não é apenas a ausência de uma doença, é um estado dinâmico de completo, este que é o problema, bem completo bem-estar físico, social, mental e espiritual. E se a gente passar por esse conceito de completo, poucas pessoas podem se considerar saudáveis, né? Num estado pleno de saúde global. Então, o estado de saúde pressupõe uma homeostase, um estado de equilíbrio, que às vezes parece estranho para quem não está acostumado a ouvir que o centro de tudo começa com empatia e compaixão. Nós precisamos ver o próximo, entender o próximo, ter compaixão das pessoas que estão no nosso convívio social, a gente ter um conceito de amor, de fé, de esperança e espiritualidade, o amor na sua forma mais global, plantado no ser humano, para que essa pessoa possa interagir de maneira saudável com as outras pessoas. Então, isso vai implicar em, muitas vezes, um caminho de mudanças de atitudes e pensamentos, ajustes e mudanças no estilo de vida e mudanças de paradigmas, porque às vezes não se imagina que é necessário. Por que eu preciso ter empatia para ter saúde? Porque senão você vai ser uma pessoa estressada, você vai ser uma pessoa que não vai estar em plena conexão com com os seus pares. Então, é importante entender esse conceito. Então, nós temos uma visão da medicina, embora essa palavra hoje já esteja um pouco banalizada, da medicina integrativa, que, como as pessoas sabem que isso, entre aspas, dá ibope, tem muita gente falando, eu pratico medicina integrativa, e a pessoa não pratica medicina integrativa. Mas, na sua essência, é uma abordagem direcionada à cura que tenta avaliar, considerar a pessoa como um todo, corpo, mente, emocional, espírito, e inclui todos os aspectos do estilo de vida. E você vai tentar, de todas as maneiras, associado com colegas multidisciplinares, de levar a melhor solução para aquela pessoa, não para aquele estômago, não para aquele olho, não para aquela parte, embora muitas e muitas vezes a parte precise ser tratada para nós termos um todo global saudável.
Quando a gente vai pensar no nosso cérebro, porque é ele que faz essas escolhas, ele é dividido, então aqui nós temos uma imagem de um crânio rodando e dividido o cérebro em duas partes, que se assemelha muito a uma noz, que tem duas partes iguais, que devem ser iguais, simétricas, unidas por uma região central. Então, nós temos o lado direito do cérebro e o lado esquerdo do cérebro. O lado direito do cérebro, ele é mais relacionado com a nossa intuição, criatividade, ele olha para o todo, ele é experimental. E o lado esquerdo do cérebro, ele é mais matemático, objetivo, racional e olha para as partes. Então, nós precisamos ter uma conexão muito boa e um equilíbrio entre esses dois lados. E quando os neurônios saem do cérebro, eles cruzam numa região de tronco cerebral. Então, se você lesa o lado esquerdo, você vai ter uma alteração no lado direito e vice-versa, por causa desses neurônios, essas rotas que se cruzam. Nós vamos falar sobre a neurociência, que é um estudo científico do sistema nervoso. Atualmente é considerado uma matéria interdisciplinar que entra áreas da educação, ciência da computação, engenharia, matemática, filosofia, psicologia. E dentro disso, nós vamos falar de neuroplasticidade cerebral, que até um tempo atrás se achava que o neurônio nasceu daquele jeito, lesou, nunca mais vai mudar, o que perdeu, perdeu, e que não, o cérebro, as células cerebrais não se regeneravam. Hoje a gente sabe que existe um conceito de neuroplasticidade e que tanto a forma quanto a função, elas podem sim ser estimuladas a melhorar e elas podem sim sofrer uma certa atrofia com o passar do tempo. Então, quando a gente vai falar de emoção e do cérebro, que ainda é esse grande mistério, nós podemos nos perguntar por que que eu estou aqui nesse planeta? Eu estou aqui para cumprir uma missão, eu tenho um propósito, por que que eu estou aqui? Cada um de nós. Na realidade, o ideal seria que cada ser humano tivesse uma aspiração de viver num estado de bem-estar físico, mental, social e espiritual. Aqui ao lado nós temos uma figura de uma criança sorrindo, balançando em cima de um pneu com um sorriso de muita felicidade, que é esse que às vezes ao passar do tempo nós perdemos essa naturalidade de busca da felicidade. E o nosso propósito, que é o propósito de todos, é ser feliz. Parece banal falar eu vou ser feliz, porque a gente depende do tipo de felicidade que está procurando. Mas quando a gente está falando em felicidade, em bem-estar, é isso que a gente deseja proporcionar para todas as pessoas. Então, todas as pessoas, inerentemente, desejam estar bem, então elas desejam estar felizes. E aqui nesse slide aparece uma moça meio que saltitando com um vestido bem leve e com as mãos parecendo e as pernas uma bailarina. Mas, voltando para a realidade, o que ocorre é que todos nós, aqui temos um gráfico de ordenadas na vertical e abscissas na horizontal, e nós mostramos uma linha que sai de um estado basal e que tem um momento na vida que nós temos um estresse, então nós saímos desse nosso estado de conforto e temos que voltar no pós-estresse para essa linha basal. E depois, ao longo da vida, nós vamos ter várias e várias situações de estresse, onde nós deveríamos sempre
apresentar esse padrão. Ficamos nervosos, temos um pico, vamos resolver um desafio e voltamos para a mesma linha basal. A isso nós chamamos, então temos os estressores aqui, de capacidade de alostase, se adaptar às modificações. Mas é encontrar equilíbrio através da mudança. E a pessoa que consegue fazer isso é a pessoa que desenvolveu ou que tem a capacidade de resiliência. Então, mas o que acontece na nossa vida, de modo geral, muitas vezes, nós temos esse nosso equilíbrio normal, nós estamos frente a um estressor, temos a resposta, nos estressamos, subimos nesse gráfico, voltamos, mas nós voltamos um pouco acima daquela linha de base, a gente não consegue mais voltar. E vai ter outro estressor, e daí a gente tem uma recuperação, mas não total, e volta acima da linha de base. E assim vai. Então, esta situação é chamada de sobrecarga alostática, e nesta situação nós vamos desenvolver desequilíbrios. O corpo não dá conta de manter a homeostase. E nessa situação, muitas vezes nós vamos ver o que a gente chama de burnout. A pessoa falir na capacidade de conseguir controlar e manter recursos para ela conseguir manter as atividades dela, relação social, de trabalho e tudo mais. Então, a pessoa que está num estado de sobrecarga alostática, nós temos que fornecer condições e ferramentas para ela voltar para essa situação de alostase e de equilíbrio através da mudança. Mas nós estamos num sistema de equilíbrio teórico, então aqui nesse slide temos uma figura com retângulos, no meio mostramos o sistema de equilíbrio, de alostase, mas nós sempre temos agentes agressores, de um lado e do outro o sistema de adaptação. E eles vão constantemente interagir com o nosso sistema de equilíbrio. E para cada agente agressor, nós vamos ter uma resposta adaptativa, e enquanto esse sistema agressor, que pode ser até o meio ambiente, pode ser o calor extremo, pode ser a água poluída, pode ser uma alimentação de ultraprocessado, pode ser, e muitas vezes, a maioria das vezes, é estresse emocional. A gente costuma considerar o estresse emocional secundário a uma doença física. O estresse emocional, ele tem tanto impacto no corpo como uma doença física, ou mais, porque todo agente estressor vai agir centralmente, vai desencadear liberação de substâncias que inflamam. Então, a toda pessoa estressada emocionalmente ou fisicamente começa com uma resposta inflamatória que vai causar depressão nos mais variados graus, doenças autoimunes, doenças físicas metabólicas e chegar até uma doença, por exemplo, como o câncer. Então, são vários graus, mas isso acontece. Então, enquanto há equilíbrio, existe como que uma balança entre o agente agressor e a capacidade de se adaptar, se equilibrar frente a esses estímulos. Mas, em algum momento, o agente agressor pode se tornar crônico e persistente. Ele aparece e não vai embora. Ele fica, ele se mantém. E daí o que acontece? Esse sistema de equilíbrio, ele não consegue dar conta e a voltar a ser o que ele era. Aquele corpo começa a ter uma sobrecarga. Então, nós vemos
lado da adaptação alostática, que eu citei, que era um dos agentes do outro lado, tendo o peso do estresse. Nós chegamos num nível de sobrecarga alostática. E aqui temos uma ilustração de uma pessoa segurando o globo, o mundo nas costas, que às vezes a gente ouve. Parece que eu estou carregando o mundo nas costas. É essa sensação que a pessoa tem. Num momento desse de sobrecarga alostática, várias substâncias no corpo e no cérebro e o aumento de cortisol vão fazer com que este organismo dessa pessoa comece a ter respostas inflamatórias, que vão agredir ainda mais esse organismo. E uma resposta inflamatória, você faz uma cirurgia ou você teve uma queda, cortou, a reparação é feita por um processo inflamatório. Então, um processo inflamatório agudo, ele é reparador, ou ele pode ser reparador. Agora, um processo inflamatório crônico leva à doença física, metabólica e emocional. A partir disso, uma inflamação crônica de baixo grau, ela vai desregular essa resposta inflamatória adaptativa. Então, o organismo não vai dar conta ou dessa depressão, que ela vai começar a evoluir, ou dessa doença endócrina, ou desse processo dessa fibromialgia, ou desse processo físico desregulado. E isto vai levar a o que a gente chama de custo biológico, que é o preço que você paga para continuar existindo, vivendo e fazendo suas tarefas, seu trabalho, sobre uma situação de sobrecarga alostática que não passa. Isto cria um círculo vicioso e ele não é autorresolutivo. Precisa de uma autointervenção, uma intervenção de um profissional para que tire você, a pessoa, dessa situação e leve ela novamente para uma situação de equilíbrio. Isso se mantendo vai levar a pessoa da adaptação alostática, que era o lado, um dos lados, um ambiente normal, e o outro, para uma desadaptação, que é um deslocamento dos pontos de ajustes do que é normal no corpo. E este é um problema muito grande. Então, aqui nós estamos vendo um gráfico e do lado esquerdo, situações que podem ser desequilibradas: pressão, glicemia, batimento cardíaco, fator de coagulação, lipídio, cortisol, adrenalina, ansiedade. Quando um desses fatores desencadeia uma resposta num momento específico de desadaptação, nós vamos ter um estresse, um pico agudo alto, e que nós vamos ativar respostas automáticas que vão ajudar você a lidar com essa situação. Mas se ela for pontual, se ela não ficar para sempre, ela vai e ela volta. Alguns estressores persistentes, eles não vão causar um pico alto, eles vão causar como se fosse não uma reta nesse gráfico, mas uma curvinha que não vão embora, que não vai embora, que ela está sempre ali. Os estressores menos intensos são os crônicos, mas são os que causam mais doença e mais estrago. E é importante a gente saber reconhecer que às vezes a gente fala, não, eu estou com um problema aí que ele não vai embora, e você fala, não, mas eu estou levando, e nem olha para ele. Ele uma hora vai dar notícias para a gente. Então, o custo biológico surge quando essa resposta alostática
é ativada repetidamente ou cronicamente, quando o corpo falha em desligar esse mecanismo após o estresse. Então, a gente vai ficar nunca restabelecido, a gente vai ficar com uma sequelinha, com um rastro, e a gente vai pagar um preço, o corpo vai pagar, e quando eu estou falando corpo, a mente também, de se adaptar constantemente, ao invés de voltar num estado de pausa e de repouso. Os sistemas, eles permanecem o tempo todo em estado de vigilância e de superativação. E vão ocorrendo outras desadaptações. Então, a gente não percebe, mas a gente está numa situação dessa indo para o caos. Então, o custo biológico, ele vai cobrar no sistema cardiovascular, metabólico, imunológico, endócrino, mas a gente está falando um pouco de cérebro, então, no cérebro, ele vai causar alterações na estrutura cerebral, atrofia do hipocampo, que é importante em respostas emocionais, disfunções, transtornos do humor, quer seja de ansiedade ou de depressão. Então, é muito importante um termo novo que está sendo usado e que é uma novidade e que está sendo muito estudado agora, que é a resiliência. Resiliência é a capacidade de se adaptar ao longo do tempo. Eu sou uma pessoa resiliente a novos desafios ou situações desfavoráveis. É a resiliência psicossocial. O sistema de adaptação, aqui em cima, ele mexe com 3 sistemas em bloco: sistema metabólico digestivo, que é importantíssimo, metabolismo e digestão, o sistema imunológico e o sistema psiconeural. A resiliência psicossocial é o carro-chefe do sistema psiconeural. É a capacidade de superar, adaptar, prosperar diante de adversidades. Lógico que tem uma quantidade de adversidades, senão vai virar sobrecarga alostática, mantendo um funcionamento saudável. Indo para a prática, tá certo. Quem são os iluminados que podem fazer isso? Isso pode ser aprendido. Então, por exemplo, exercícios físicos de curta duração, grande intensidade, aquela uma corridinha rápida, ou você vai fazer um movimento com peso 10 séries, 1, 2, 3, eu quero que você faça 5 vezes, que a gente fica bravo com o treinador e fala, por que que ele quer que eu faça 5 séries de 10? Porque o esforço repetitivo, rápido, que tem pausa, ele ensina o nosso organismo a ficar resiliente, inclusive nosso cérebro, e a responder melhor nos momentos de sobrecarga alostática, de doenças, do envelhecimento e tudo mais. Então, é tempo para todos nós que estamos aqui de começarmos a valorizar essas coisas. Tem muitos trabalhos mostrando que estes treinamentos curtos, fortes, intensos e fortes para a capacidade de cada pessoa e que pausam, eles ensinam o organismo a ter resiliência física e psicossocial. E esse é um pilar fundamental nos mecanismos adaptativos e de saúde. Então, não é só a capacidade de resistir ao estresse, mas também de crescer, de desenvolver a partir de experiência desafiadora. Então, passem a ter um olhar um pouquinho mais bom com os treinos. A resiliência psicossocial, ela influencia diretamente a ativação ou a desativação dos sistemas normais fisiológicos da resposta ao estresse. Então, se eu estou passando por um momento difícil, que seja inclusive um estresse emocional, a atividade física pode
ajudar. Respiração pode ajudar, e ajuda muito, porque respirar certo desliga o sistema simpático, que dá taquicardia, faz o coração bater muito rápido e faz você ter uma síndrome de pânico, por exemplo. Então, ele pode desligar e cortar esse mecanismo. Como que deveríamos fazer para ligar o parasimpático antes de tomar remédio? A gente tem que inspirar profundamente pelo nariz, inspirar plenamente por volta de 3 segundos, isso se treina. Inspirou, distendeu o abdômen. Mulher odeia distender o abdômen, só tem respiração torácica. A gente tem que ver a respiração de um bebê, tem que pôr a mão no abdômen e ver se a hora que distendeu o tórax, o abdômen também, ele ficou abauladinho. Manter 6 segundos antes de expirar e expirar em no mínimo 6, 7 segundos. Fazendo isso 3 vezes, uma sequência de 3 vezes, dá para treinar. Então, o esquema é 3, 6 e 6. Se possível, 3, 6 e 7 ou 8, mas 3, 6 e 6 já está ótimo. 3 vezes já faz com que a taquicardia diminua, já faz com que aquele sistema de cortisol diminua. E você já está ativando um mecanismo de cura fácil que vai quebrar, ajudar a quebrar esse estresse. Fazer movimento com os dedos, polegar com anelar, polegar com dedo médio, polegar com, eu falei com indicador, com anelar, com o dedo médio e com o dedo mínimo, e voltar na ordem inversa, também faz isso. Então, treinar, ir e voltar. Ativa também esse mecanismo de calma. Você parar e falar, eu estou aqui, parar, olhar em volta. Cada 1 hora, todo mundo devia fazer isso, parar 1 segundo, olhar, perceber seu corpo, que posição que eu estou aqui. Fazer isso várias vezes desativa esse mecanismo de estresse. E isso vai regular a liberação de hormônios do estresse, o cortisol e a adrenalina. A hora que você bloqueia, aumenta a ocitocina. Outra estratégia é pensar em algo agradável, pensar em algo que se ama. Pode ser uma pessoa, pode ser um lugar, pode ser um pet, pode ser alguma coisa que te traga felicidade mental, você ir respirar e fazer isso já quebra esse sistema. Promove uma recuperação da situação adversa mais rápido e fortalece a capacidade de adaptação do organismo. E esse slide eu já falei, a inflamação aguda é essencial para a cura do sistema do organismo, sempre que a gente tiver uma lesão física ou uma cirurgia, mas a crônica, a inflamação crônica, ela traz um desbalanço na regulação, mau funcionamento dos tecidos e ajuda a evoluir para a doença. Existe um conceito muito importante, talvez todos ou a maioria de vocês já ouviram falar de epigenética. O que a epigenética é diferente da sua herança genética? Nós temos aquele nosso DNA, que é aquela dupla hélice que parece uma escadinha helicoidal, que nós recebemos e essa recebemos está ali. A gente não expressa tudo que está ali. Então, sabe que nem uma molinha que é estirada e expõe essa mola, e a hora que ela dobra, ela esconde. Existem reações do nosso corpo que fazem metilar, que é dobrar, ou acetilar, que é expor. A hora que a gente expõe determinado local, você pode ficar vulnerável. Se você expõe coisas boas, ótimo, mas se você expõe algo que possa
encontrar um receptor que vai fazer com que o processo inicie, você pode ter uma doença. Isso é imutável, mas a epigenética, ela é qualquer atividade reguladora de gene que não envolve a mudança do seu patrimônio genético, do seu DNA, que pode persistir por uma ou duas gerações. E sabe o que pode mudar, ir lá e mudar a resposta que você tem? Atividade física, o pensamento positivo, compaixão, atitudes, atitudes de empatia, atividades que você vai beneficiar outras pessoas. Estas fazem expressar no seu organismo coisas boas para ele. Você ficar mais saudável, seu cérebro ficar mais forte. Mas isso pode ocorrer para o mal também, fator epigenético negativo. E isto pode ligar a um gene, essa determinada mudança no estilo de vida. Quem come muito ultraprocessado, por exemplo, pode vir a ter problemas. Por quê? Porque muda a liberação lá dos hormônios, muda a chave fechadura do receptor e vai desencadear respostas desfavoráveis. Então, a epigenética, ela pode durar, ela pode ser transmitida, aquela informação, para outras gerações no futuro, com aquele mesmo DNA. Então, ela pode ajudar a suprimir coisas ruins e expressar boas, e ela pode apresentar coisas desfavoráveis e suprimir boas. É uma escolha individual. Então, aqui nesse slide a gente está vendo o esboço de uma pessoa com um cérebro e a correlação da liberação de hormônios com o cortisol, que um pouco é benéfico, nos dá energia, e muito é maléfico, nos causa inflamação, depressão do sistema imunológico, adaptação disfuncional. Então, sem um pouquinho de estresse, não tem adaptação fisiológica ativada. Estresse persistente leva à exaustão do estado adaptativo. Então, sintomas de estresse, os mais variados: agitação, paralisia, baixa concentração, medo de tudo, memória fraca, falta de ar, tensão muscular, taquicardia, nervosismo, muitos, conforme. Então, o estresse, eles são nossos problemas. O crônico é o perigoso, ele causa uma inflamação, tem um custo para o corpo e para o cérebro, pode levar a doenças do coração, diabetes, demência, câncer e a depressão. A gente sabe que a doença cardiovascular é uma causa de morte, assim, depois dos 45, 50 anos, absurda, que está diminuindo muito. Mas treinamentos de equilíbrio emocional, de compaixão, de atenção plena, de meditação, de oração, você parar, se você tem uma religião, você tem uma oração que você se conecta com ela, é como você está meditando, é como você está fazendo uma prática de atenção plena. Tudo isso vai quebrar esse círculo vicioso. Então, aqui nós temos gráficos da frequência cardíaca do lado direito de um eletrocardiograma e do lado esquerdo de uma avaliação mais geral dessas ondas. No estresse, as ondas ficam irregulares, muito curtas e anacrônicas. Quando você entra em estado de coerência cardíaca, você tira o sistema simpático dominando automaticamente, você entra com ondas regulares e não caóticas. E entrar em coerência cardíaca é possível com neuromoduladores externos, que antes eram só chips,
com técnicas de meditação, com a respiração do modo que eu mostrei para vocês, que é simples, ou essas técnicas de tocar, ou de você, por exemplo, ouvir muitas vezes uma música que te traz felicidade. Você ouve essa música no final de semana, e você dá um nome para essa música. E a hora que você está numa situação de estresse, você fala a palavra do nome que você nomeou a música. Você vai automaticamente lembrar dela e você vai começar a sair dessa situação. Também é uma situação que é possível um treinamento para isso. O cérebro só aprende mudança de comportamento quando você repete mais de 8 a 10 vezes a mesma coisa. Então, é quase meu querido diário. Você precisa falar e falar, poxa, mas eu já falei, eu quero mudar. O cérebro não muda, ele quer te agradar e ele tem uma resposta automática, como se fosse um drive central, e ele só vai mudar a resposta automática depois que você falar para ele várias vezes, ele tiver certeza que você precisa mudar, tá? Então, técnicas de relaxamento, de exercício, sono é importantíssimo. Você precisa ter um sono reparador que durante o sono você libera substâncias que vão limpar as toxinas, os radicais livres do organismo e inclusive a nível mental. Então, quem não dorme bem não vive bem. Alimentação de verdade, atividade física e práticas do coração. Uma coisa interessante para vocês saberem também é que foi descoberto um gene que ele chama gene dependente da experiência. Ele está, por exemplo, presente no bebê intraútero. Ele está presente em todos nós. E ele fica avaliando como está nosso organismo internamente, como está o meio ambiente, e ele vai determinar respostas orgânicas e mentais de acordo com o que ele, como uma antena, captou. Então, hoje em dia, está muito também estudando uma coisa que chama expossoma. É tudo que nós fomos expostos desde o momento que nós fomos gerados, estávamos no útero materno, até o dia que nós vamos que a gente deixar de existir nesse mundo. Então, essa interação nossa a cada momento com o meio ambiente, com o nosso meio interno e com o nosso mental, vai traduzir por uma resposta biológica de saúde ou não, de inflamação ou não, de supressão imunológica ou não. Então, quando a gente, depois de um certo tempo, a gente está aqui, já acabamos a idade, o ensino escolar básico, nós vamos ter uma visão de mundo, nós vamos ter uma cosmovisão, que é a forma que a gente compreende a vida, o mundo, a relação, cada um tem uma. É interessante a gente pensar que a gente está nesse planeta, mas a gente é 1 em 7 bilhões de pessoas, esse planeta está num sistema solar que a Terra é entre outros 8 planetas, que nós estamos numa galáxia com cerca de 250 bilhões de planetas e que nós estamos num universo que tem mais de 2 trilhões de galáxias, contendo mais estrelas do que os grãos de areia do planeta. E a gente hoje, se for falar em espaço, buraco negro, universo, para universo, meta-universo, isso é muito maior. Então é importante de vez em quando a gente pensar que nós somos importante, mas nessa vastidão. Então, a gente precisa se auto-perguntar quem somos, o que a gente procura e qual a nossa cosmovisão, o que a gente pensa, o que a gente deseja fazer, né?
Eu estou quase, para cumprir o horário, eu vou falar mais uma parte aqui, vou tentar acabar, tinha mais coisa para falar, mas não vai ser possível. É importante a gente saber, acho que mais uns 15 minutinhos, que as emoções, elas provocam respostas biológicas automáticas em milésimos de segundos, em 10 a 200 milésimos de segundo. E é sempre assim. Gosto, não gosto, tanto faz. Nós temos mais de 600 informações por segundo. E o cérebro, a gente não percebe, ele tá, gosto, não gosto, tanto faz. Sim, não, tenho atração, aversão, ou é indiferente. Quando vê um perigo, isso toca uma luz vermelha e daí vem a nossa resposta automática. Então, é tudo muito rápido e tem muita coisa que a gente, a hora que vai falar, já fez uma cara de não gostei, ou já ficou vermelho, ou então a gente tem que tentar um equilíbrio das emoções. Nós temos emoções automáticas, respostas automáticas e algumas voluntárias. Com essas técnicas de treinamento, é possível deixar nosso direcionamento voluntário de atenção predominante e a gente perceber antes de já sair qual é, o que é, ou ter uma atitude desfavorável, a gente pegar e falar, não, eu já conheço, eu sei que aqui, sabe, pensar, você está treinado e você não vai ter uma resposta desagradável. Então, a gente precisa ter consciência das emoções, consciência dos gatilhos. Eu fiz uma pós-graduação de controle das emoções em organização e de 1 ano e meio no Einstein. E tinha um negócio de fazer diário do episódio emocional. Eu tinha muita. Eu falava, não, eu não acredito que eu vou ter que escrever isso de novo. Tinha que ser 5, um por dia, escrever tudo. O que eu estava fazendo, o que aconteceu, que gatilho, como eu reagi. Daí eu reagi bem, reagi mal, como eu posso agir da próxima vez. E eu fui vendo, depois de um tempo que eu escrevia com muita má vontade, que a resposta da gente é sempre a mesma. Então, você consegue antecipar, você fala, vai acontecer isso, eu já sei, eu vou reagir assim. Quando você começa a pensar como poderia ser de um modo ou de outro, você, antes de acontecer a catástrofe, você já está ali sorrindo, tá, então vamos conversar, e você muda a sua resposta. Então, isso é muito importante. A gente tem que ter consciência em si, nos outros e nesses disparadores que tiram a gente do cérebro. E a gente vê muito no trabalho e na nossa vida pessoas com déficit de equilíbrio emocional, com hiperatividade, com disfunção. Então, aquelas pessoas com déficit, parece aquela pessoa indiferente, parece que nada, a vida para ela é um nada, é comer um isopor. A hiperatividade, aquela pessoa que hora tá tudo ok, tá sorrindo, tem hora que tá gritando e você não sabe como lidar com ela. Aquela que tem uma resposta inapropriada, explosão das emoções quando é contrariada em qualquer momento. Eu já vivi muito disso, eu não sei na área de vocês. Então, eu já falei que essas situações quebram esse circuito de você meditar, orar, atenção plena, olhar para o redor cada 1 hora, falar, eu estou aqui, deixa eu respirar de novo, que a gente fala que é como aterrar, e a gente vai avaliar se as emoções foram construtivas ou destrutivas. As construtivas levam à cooperação entre outras pessoas e não causam danos, né? E a gente tem uma mente que vagueia o tempo todo, ela está indo para lá, para cá, para lá, para cá. A mente que vagueia o tempo todo é uma mente infeliz. Então a gente precisa pôr um stop, às vezes pôr
sei lá, algo que você olhe, põe uma pulseirinha, fala, quando eu olhar para isso, eu vou lembrar, opa, o que eu estou fazendo? Para você não deixar essa mente ser indo o tempo todo e você também poder atuar. Existem 7 emoções básicas, famílias que elas têm muitas, que é a raiva, o medo, a tristeza, a alegria, a aversão e o desprezo. A gente vê que tem a alegria, que é a positiva, tem a surpresa também. A surpresa que pode ser positiva ou negativa, mas o restante não é muito bom, né? A gente fala, nossa, então o ser humano ele tem mais emoções negativas do que positivas. A aversão e o medo são muito primordiais, é para afastar você de perigo. A raiva é, às vezes, para permitir que você brigue ou enfrente uma situação difícil. A aversão falam que ela foi desenvolvida para você perceber veneno, etc., no passado. E o desprezo é para sinalizar a superioridade mesmo, e a surpresa vem antes de uma ou de outra. Então a gente tem que cultivar a alegria, a felicidade, porque as outras já quase que existem inerentes. Então tem aquele filme que muitos devem ter visto, o Divertidamente, que utilizava 4 dessas, né? 5, porque ele colocava o nojo, que não é a raiva, o medo, a tristeza e a alegria, e a gente sabe que essas emoções, eu já falei, provocam reação. Nós temos 600 momentos de cognição por segundo que a gente que passa como um filme rápido. A gente não percebe a maior parte do que a gente está vivendo, viu? Então a gente tem esses equilíbrios aí. A gente tem uma roda com essas emoções, foi descrita por Paul Ekman, que já faleceu. Não, Paul Ekman é vivo. Ele diz que ele foi considerado um dos 100 maiores psicólogos do século passado, ele que descreveu essas emoções. Nós temos uma roda com cada uma delas. A que a gente tem que cultivar mais é o prazer e a alegria, porque isso faz com que nós tenhamos uma qualidade de vida melhor. A gente fala, mas é só alegria? Não, entra excitação, maravilhamento, orgulho. Tem algumas palavras que a gente não tem tradução para o português: diversão, compaixão, regozijo, prazer sensorial, que estão dentro da alegria. A alegria construtiva, ela promove fatos melhores, felicidade, compaixão. Existe a alegria destrutiva, que é você ficar feliz de ver o próximo se dando mal. E ela vai causar prazeres perturbadores, desequilíbrio, fixação, obsessão. Então, existe uma gama muito grande de como cultivar interação social, ajudar os outros, tá na natureza, traz muito bem-estar, praticar esporte, eu já falei, lugar associado à memória prazeroso, comer coisas que gostamos. Então, a gente tem uma felicidade hedônica, que é aquela que traz prazeres, comer, comprar coisas, ter dinheiro, poder viajar, ter um carro de ouro. Ela depende de receber coisas externas, satisfaz algumas necessidades até biológicas, mas ela diminui com o uso e cada vez a gente precisa mais. É essa hedônica, que não é a genuína. Então, precisa ter dessa, é bom ter essa, vou fazer uma viagem, vou comprar uma coisa, mudei de casa. É ok. Só que tem a felicidade genuína, que é chamada de eudaimonia, que é o que você desenvolveu interiormente. É o que você é e não o que você obtém,
ela não depende de estímulo externo e ela não diminui à medida que você vai tendo mais e mais. Então, quando a gente fala cultivar a felicidade, o ideal seria que uns 80%, pelo menos 70% fosse dessa, mais que 50% com certeza, que é essa que traz a manutenção da felicidade. Eu vou mostrar uma fórmula da felicidade aqui, daí já vou terminar, que existe uma fórmula para o equilíbrio com tudo isso que eu falei? Existe. A felicidade tem a ver com genes, tem a ver com condições circunstanciais e tem a ver com atividade intencional. Condição circunstancial é um pouco de sorte. Eu consegui estudar, eu nasci num país que não estou na faixa de Gaza, eu consigo me alimentar, estou dormindo, tenho um lugar para viver. Atividades intencionais é o que você decidiu fazer. Comer melhor, tratar o outro melhor, ter atividades que são boas, escolher uma boa água, comer comida de verdade. E tem os genes. Genes até 50%, não é mais que 50%. Condição circunstancial, 10%. Atividade intencional, em média, 40%. Então, a gente pode equilibrar um desfavorecimento genético, abrindo mão de escolhas inteligentes, saudáveis para a gente mesmo, e de atividades intencionais boas. Então, a gente identificar e cultivar a felicidade genuína, desenvolver uma vida emocional construtiva e realizar escolha saudável, vai fazer com que a gente preste atenção em coisas boas e cada vez que a gente está prestando atenção em coisas, aquilo é nosso modelo de realidade. Então, isso vai fazer com que uma pessoa que veja só uma flor num deserto, um matinho que nasceu no meio de um rejunte, pule de felicidade, uma pessoa que está num campo cheio de flores, que caiu uma florzinha, se sente infeliz. Então, é o modo como a gente vê a vida. Eu vou parar por aqui. Eu queria agradecer demais para não passar do horário, até tinha mais coisas para apresentar, mas eu acho que dá para ter uma ideia de que nós podemos ser os responsáveis pelo nosso bem-estar, com opções fáceis e na mão de todas as pessoas, independente do nível socioeconômico. Lógico que você vai, se você tiver mais condições, você vai poder ter bons médicos, bons psicólogos, comprar comida orgânica, mas existem coisas que são possíveis e acessíveis a todas as pessoas. Então, ter uma ideia do que é importante para a gente voltar para a nossa alostase, para o nosso equilíbrio. Muitíssimo obrigada, foi um prazer estar com vocês. Estou aberta se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa. Doutora Aparecida Paceta, pela Secretaria de Saúde, nós estamos aqui extasiados. O assunto é vasto. Há muitas perguntas. Infelizmente, o tempo não nos permite que a gente discursa as perguntas. Eu mesmo anotei aqui várias perguntas. Mas, pode me mandar por e-mail que eu respondo, o WhatsApp. ótimo, seria a pergunta que nós iríamos fazer, doutora. Tá? Nós iríamos fazer. Nós agradecemos aí, então, essa disponibilidade da senhora. Vamos fazer isso mesmo, tá? Nós queremos pedir a compreensão da nossa audiência. Foram cerca de 200 pessoas que nos acompanharam até esse momento, doutora. Nosso muito obrigado às 200 pessoas. Estão conosco ainda o juiz Flávio Bretas, a juíza Juliana e o juiz Álvaro Nuca. Antes que eles, a partir do doutor Flávio, depois do doutora Joana e do doutor Álvaro, façam o encerramento, nós queremos agradecer a Karen e a Sheila, intérprete de Libras. A Secretaria da Saúde abraça a senhora e deseja que a senhora seja conosco nos próximos eventos, e porque aí nós vamos fazer muito... Acho que vai ser um evento só de perguntas para a senhora. Então, antes que eles façam a saudação e o encerramento, doutora, e o doutor Álvaro, então, encerre, dê uma mensagem final para a nossa audiência, por gentileza.
O A, micro... a mensagem que eu quero dar é que nós temos condições de, com autocompaixão, com autoempatia, autoamor, modificar o nosso estado automático de funcionamento orgânico. E isso é uma super transformação. Então, existem modos fáceis que eu falei, de ouvir uma música, ver um filme que você goste, repetir ele pelo menos 8 vezes. Depois você nomear e lembrar dele em alguns momentos, fazer movimentos, a respiração 3, 6, 6 ou 8, 3 vezes já tem efeito em modificar esse sistema automático ruim. É, e nós temos que sair desse mundo no mínimo, um pouco melhor do que nós entramos. Então, a gente é uma obrigação, principalmente a gente que está tendo e teve uma condição melhor, a gente tem que dividir isso com as outras pessoas, tem que oferecer esse conhecimento e esse apoio. Então, eu acho que a gente se transformando numa pessoa mais saudável, nós vamos conseguir oferecer mais e tentar sair desse mundo pelo menos um pouco melhor do que a gente chegou. Eu acho que essa é meu propósito, é sair do mundo melhor do que eu cheguei. E eu espero, desejo que todos vocês também sigam esse caminho. Obrigado, Obrigada. doutora, por nos compartilhar o seu estado ideal de alostase. Juiz Flávio Bretas. Posso ser o último, então, primeiro dar a palavra para a doutora Juliana e depois para o doutor Álvaro? Juíza Juliana, por gentileza. Eu não vou me estender aqui, até para deixar Flávio e também o doutor Álvaro, para não alongar ainda mais no horário, só agradecer, doutora Aparecida, novamente. É, é científico, é biológico, mas ela consegue unir com a prática e com a sensibilidade, com a humanidade que ela traz para a gente. Isso é muito, muito bom e assim é muito maravilhoso podermos ouvir, doutora, esse sair daqui melhor. De todos termos um propósito nesse sentido. Eu acho que com a correria do dia a dia, com o trabalho, com tudo, a gente precisa resgatar e lembrar e estar com isso bem firme e consciente todos os dias. Então, só queria agradecer, não vou me alongar, a gente já está aqui deixando muita gente falar e até acabou suprimindo, peço perdão, doutora Aparecida, um pouco até do seu tempo. Então, é só isso, só agradecer a todos, setor da saúde, muito obrigada também, Jaques, Gisele e todos que nos auxiliaram. Boa tarde. Obrigado, doutora Juiz Flávio. Não, doutor Álvaro. Doutor Álvaro, vamos lá, doutor Álvaro, Eu desembargador. digo que a gente trabalha pelo trabalho seguro atualmente no Tribunal do Trabalho. É um trabalho desenvolvido a nível nacional. E aqui coube a poucas pessoas privilegiadas se preocupar com o trabalho seguro, como, por exemplo, na mesa, Flávio Bretas, Juliana Dalprá, e eu junto. E mais a doutora Catarina. E mais umas 14 pessoas, todas com aquele sinônimo que a senhora falou da empatia pelo outro, porque ninguém ganha um centavo a mais, mas a gente fica tão feliz quando, por exemplo, como hoje, com a equipe que a senhora viu, que eu não vou renominar, que a Juliana acabou de agradecer, com o seu currículo, a senhora diz coisas que para nós se transformaram em simples. Sejamos alegres. Obrigado, doutora. Juiz Flávio. Bom, tentar ser muito breve, porque a gente passou do tempo. Primeiro, agradecer, sim, lógico, né? É o tipo do material que eu vou até tentar guardar aqui. Acho que uma vez por semana vale a pena dar uma folhada para a gente não esquecer, né? Acho que a doutora citou pontos aí, talvez até ligados aí, talvez a espiritismo, alguma coisa assim, até um cunho religioso, enfim. É isso que eu dizer. Sempre digo isso, né? A gente precisa de pouco para ser feliz, né? E às vezes a gente não enxerga isso.
de fato, a gente tem que sempre pensar em melhorar, e talvez trazendo para o nosso ponto aqui principal, que é o trabalho seguro, tudo isso também ajuda o trabalho seguro, né? A pessoa equilibrada vai trabalhar melhor, vai ter menos acidente. São coisas que estão muito interligadas que nem sempre a gente percebe, né? Enfim, mas renovo aí os parabéns, o agradecimento a todos, obrigado. Excelente noite para todos aí, bom descanso, sono reparador e amanhã é um novo dia, né? Muito obrigado a todos mais uma vez. A Semana do Servidor continua amanhã com nova palestra. Mais uma vez, doutora Aparecida, muito obrigado. Senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Uma excelente noite. Até amanhã. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigada. Jacques, aproveitando aqui rapidinho,